Aí, mais uma vez estamos aí, né, pra falar aí do comentário dessas pessoas que estão falando dessas garotas, chamando as meninas de piranha, não vale porra nenhuma, não vale o pau que chupa. Será que quer ser tratada como objeto? Deixa ela, Zé. Mas porra, É dela. a garota não quer postar a porra da foto? O que tu tem a ver com isso, cara? Vai Foto falar é que tu não dela. gosta. Vai falar que tu não gosta de ver um peitinho no Facebook. Aí vê esses moleques Para. aí, mano, nada a ver, velho. Ficar chamando as meninas de piranha. Mas quando abre a foto lá, duvido que você vai no banheiro tocar uma porra de uma não curte punheta. também, não compartilha, não salva foto pro PC, duvido que não. Aí vai pro banheiro, fecha os olhos e começa a tocar uma punhetinha lá pensando no peitinho da mulher, né? Aí eu quero ver. Aí agora chamar uma mulher de piranha é fácil, né? Vai saber o que a mina pensa. Facebook pra cada um, cara. Poste o que quiser, pode o que você quiser. A vida é tua. Mas aí, mano, tem que parar com isso, cara. Deixa a garota, mano. Vai ficar discriminando porque ela faz isso, faz aquilo. Tu faz várias merda também, ninguém fala porra Tu nenhuma. dá a bunda, faz meio, alguém tá falando alguma coisa? Porra, e o cu é Tá. de quem? Seu cu é meu, porra, foda-se. Dá licença. Ô, mantém ele aí, tá? Desculpa. Vamos botar aqui. É, mas é isso aí, mano. Mas, mandar aí, toma aí mesmo, pá. Mandar um abraço especial pro nosso amigo aí, Igor Vieira. Piadinha aí, tá lá na Itália, abandonou a gente, mas em dezembro ele tá aí de volta. Eu, o Jefferson, o Igor Vieira tá organizando uma festa aí pra dezembro, pra quando ele voltar. Vai bombar, chama quem você quiser, amiga, mãe, Prima, tia, sobrinha, vó, virgem. porra toda. Vem tudo, vem Pode tudo. vir. Que vai ficar o aço. Você tá Vamos beber, Tá vendo o chapar. nome da festa ainda, marcar, pegar van, sei lá, pode vir. Aí, ó, pode, mulherada, fica despreocupada. Que vamos buscar, deixar em casa, não tem essa não. Isso aí. Aí, cueca, vocês estão fodidos, na moral mesmo. A festa vai bombar, na moral, vai ficar pica. Aí, Igor, pra tu fala que a gente não te ama, porra nenhuma, tu fica mandando esses vidinhos de viadinho aí do caralho. Postando Aí, no manda Facebook. um Aí, ó. abraço especial pro meu mano. Manda o caralho, Mano, se caralho, fuder, tu é porra. viado e acabou. Nós quebra tudo, velho, é isso aí, ó. Nem mesmo a passada do tempo irá destruir. Aí, Igor, costuma não aí, caralho, ó. Ó a moral, hein? Ó a moral, já assumi teu sorriso. Valeu por você existir, amiguinho. É. E você, mulherada, fica despreocupada. Foda-se todo mundo, vai Pode tomar postar no umas cu. fotos e foda-se.